prepara que hoje é o dia que você vai ver mais seu dinheiro sendo jogado no lixo por conta de um governo incompetente que não sabe realizar nada. Pois é, você acabou de perder milhões e nem sabe disso. Hoje eu vou te contar algumas coisas que estão acontecendo na política que as pessoas preferem te esconder. E adivinha só, o Pablo Marçal tá numa enrascada, mas uma enrascada braba mesmo. Então, bora falar sobre política, que hoje a situação tá um caos. Tivemos debate e a gente precisa entender o que tá acontecendo agora com a política de São Paulo, porque querendo ou não, vai interferir na sua vida. Bora lá. Bem, o que acontece? Dentro da Prefeitura de São Paulo, a gente tem agora os dois candidatos, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Os dois candidatos praticamente estão aí, né, disputando e estão passando uma das disputas mais acirradas. Uma, porque a gente sabe que o Ricardo Nunes, de certa forma, depende do Bolsonaro, do Tarcísio, de todo mundo para alavancar ele, porque não tem o mínimo de carisma possível para lidar com o povo. E por outro lado, a gente tem o Boulos, que tem carisma, mas não atinge o povo. Pois é, bora lá. O que eles estão fazendo, né? Estão pegando praticamente, criando alianças e principalmente quando eu falo de alianças, agora investir nos vereadores. E é o que a gente viu. A galera tá indo em cima dos vereadores do Pablo Marçal, a galera tá indo em cima dos vereadores que são da esquerda, a galera tá pegando os vereadores para ver se consegue apoio e traz os votos dessas pessoas para eles. E, inclusive, tem dois nomes que são extremamente de peso nessa hora. Uma é Lucas Pavanato e outra é a Caroline Oliveira. Quem que são esses dois? Um, Lucas Pavanato, a gente já sabe que ele é de direita, obviamente não apoia o Guilherme Boulos e não iria apoiar, e agora provavelmente pode se alinhar com o Ricardo Nunes para fazer com que o Nunes seja eleito. E do outro lado a gente tem aí a Isabelle Nardoni, a mãe dela. Vocês sabem aquele caso que aconteceu, né, onde a criança foi jogada de cima do prédio por causa do pai e também da madrasta. Então, ela se candidatou a vereadora agora e foi eleita em São Paulo com a maioria dos votos possíveis. E vou te dizer, parabéns São Paulo por ter elegido uma pessoa que realmente faz sentido, tá? Porém, ela se posicionou, ela declarou de que lado ela tá, com quem ela tá. E não foi surpresa pra ninguém, porque, aliás, né, do Boulos ela não estaria junto, porque, aliás, teve o caso com a sua filha, são pautas que ela não compactua, então, assim, ela foi para um lado de outra pessoa, que é o Ricardo Nunes, e declarou já apoio, já falou, eu tô com o Nunes, e é isso. A grande questão é que o apoio dela vai ser uma coisa decisiva nessas eleições. Uma pessoa com tantos votos, com tanta força, com tanto poder assim, ela praticamente pode mudar um rumo dessas eleições e ganhar um grande apoio pro Ricardo Nunes. Que ela tem a comoção do que aconteceu com a filha dela e trouxe o povo pro lado dela, e outra, ela se elegeu com esse apoio. E esse apoio ela pode delegar agora para o Ricardo Nunes, que é, querendo ou não, uma força bem decisiva agora para essas eleições. Poderia deixar aqui de me posicionar. Alguém que não vota contra a saidinha, que é aquela que colocou o assassino da minha filha na rua, eu não posso ser a favor. Então eu quero aqui deixar o meu voto declarado e o meu apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Obrigado, Carol. Você pode ter certeza que vai contar sempre comigo e com o governador Tarcísio, para que bandidos e assassinos vão para onde eles precisam ir, para a cadeia. Eu não poderia... Pois é, pessoal, a gente sabe, de toda certeza, que o Nunes não foi, não será, ou praticamente nunca vai ser o melhor candidato da Prefeitura de São Paulo. Por que eu falo isso? Porque a gente tinha uma opção muito boa, que era o Pablo Marçal, que realmente poderia mudar alguma coisa dentro da cidade de São Paulo. E praticamente não foi pro segundo turno. Agora a gente tem que decidir entre o ruim e o pior, que é o Boulos e o Nunes, entendem? E assim, pelo que eu tô vendo da cidade de São Paulo, eu tô aqui em São Paulo agora, aliás, por viagem, eu tô percebendo que a cidade não melhorou, tá a mesma coisa, tá um caos praticamente inteiro. E tô percebendo também que a galera, pelo menos pelo que eu ouvi de todo mundo que eu tô conversando aqui em São Paulo, não tá tão afim assim do Ricardo Nunes. Ah, mas Alessandra, você é de esquerda? Não, não sou de esquerda. Eu só tô falando pra vocês o que eu escutei aqui. E a galera tá praticamente achando que o Nunes não é uma boa opção e tá querendo votar em Guilherme Boulos, que é pior ainda do que o Ricardo Nunes. Por que eu acho que isso tá acontecendo? Cara,
O Boulos tem uma lábia, a gente tem que lembrar disso. O Boulos, ele vem com aquela pegada do Lula, aquela pegada de PT e consegue conquistar as pessoas com base nas promessas que ele faz e que praticamente nunca serão cumpridas. Embora a gente saiba que aquilo não é verdade, não vai acontecer, vai ser assim, né, totalmente diferente o governo de Guilherme Boulos se ele ganhar para a prefeitura de São Paulo do que praticamente ele diz para as pessoas. A gente sabe disso. Porém, querendo ou não, o carisma dele pode mudar um pouco e puxar votos para ele nessas eleições. Coisa que o Nunes precisa trabalhar, não tá trabalhando, tá se mantendo muito restrito ao público e tá praticamente lascando com a campanha dele. Mas Nunes tá na frente. Tá na frente por causa de Ricardo Nunes? Não, por causa de Bolsonaro e Tarcísio. Então, se em algum momento os dois virar e falar tchau, já era pro Ricardo Nunes. Não tem mais ninguém que vai ficar do lado dele, ele vai ficar sozinho. Isso, querendo ou não, é péssimo para uma campanha eleitoral, ou pelo menos péssimo para uma pessoa que quer ser prefeito. Então, toda vez ele vai ter que praticamente se alinhar a 40 mil partidos e praticamente a uns 7 líderes para conseguir se eleger. Aí não dá, né? Aí não dá. E outro caso que a gente tem que falar, que foi polêmico, foi o do Pablo Marçal. Vocês sabem que o Pablo Marçal, no final do segundo tempo, resolveu soltar um laudo mirabolante sobre Guilherme Boulos, falando que ele era usuário de drogas. Se é ou não, sei lá, não tem nada a ver com isso. Praticamente, Boulos tá lá na dele, né, fazendo o seu que ele, pelo menos por parte dele, ele disse que ele já usou maconha, né? Aí eu não sou eu que vou julgar a história, que vou falar sobre essa questão, se ele usa droga ou não. Não vou falar sobre isso. A grande questão, saiu o laudo constando sobre coca, que é cocaína, galera. E praticamente aquele laudo foi falso, tá? Foi falso porque tinha uma porrada de erro grosseiro, tinha muita coisa grosseira no meio nesse laudo. E o Pablo Marçal fez essa divulgação nas redes sociais dele. E, infelizmente, a gente viu que aquilo tomou uma repercussão muito, mas muito grande, ao ponto de que Pablo Marçal estava sendo quase aí, né, preso por conta desse laudo. A questão é, a coisa deu uma acalmada agora, porque praticamente não é mais interessante Pablo Marçal fora da política para eles, pelo menos não por agora, porque ele pretende vir em 2026, vai romper ainda mais a direita, e o interessante para eles é romper a direita, e praticamente esse laudo foi aí meio que ignorado. Porém, a gente tem que lembrar que, embora a justiça não tenha dado tanto moral para o pedido de prisão, ainda tem gente que quer que o laudo continue, que no caso, então, é a filha do médico citado, então, no laudo. Ela quer, no caso, uma indenização de 150 mil de Pablo Marçal. Lembrando para vocês, Pablo Marçal nunca foi a única pessoa que publicou esse laudo, tá? Só queria lembrar, mas ele é o foco, assim, né, de todo o universo político quando a gente fala de caos. Quando acontece caos, acontece alguma coisa, acontece alguma treta, se o Pablo Marçal fez, pode ter feito Deus e o mundo, mas ele não vai praticamente... vai ser a culpa de tudo que tá acontecendo, né? Mas assim, o médico, ele praticamente já morreu, né, no caso, e provavelmente, se a justiça aprovar, Pablo Marçal vai ter que pagar essa indenização. E aí vai ser um caos por completo. E pra terminar o nosso vídeo, vamos falar de uma coisa que foi assim, né, um rombo nos cofres, literalmente. Pra quem não sabe, né, as estatais, elas sofreram o maior rombo do século sobre o governo Lula. O que isso significa? Significa que a incompetência foi grande na hora de fazer a administração. Ó, em quase 2 anos de governo, nesse terceiro mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assiste o maior rombo das estatais do século XXI sob a gestão petista, e as empresas registram, então, um déficit de 9,7 bilhões, valores ajustados pela inflação até setembro de 2024. Conforme a reportagem do site 360, no caso, então, com base em dados do Banco Central, durante o ano de 2023, as estatais tiveram déficit de 2,4 bilhões e em 2024, por sua vez, o valor saltou então para 7,3 bilhões até agosto. O saldo foi superado apenas pelo déficit em 2014 no governo da Dilma Rousseff, que praticamente totalizou 7,5 bilhões então. E assim, pessoal, quando tem um rombo, significa que praticamente o governo mais perdeu dinheiro do que ganhou. E assim, as estatais vêm sendo colocadas meramente como
se fosse assim, né, uma empresa de brinquedo vencendo uma péssima administração, e não foi à toa que a gente tá vendo o dinheiro sendo escoado pelo ralo, né? Rombo tão grande assim como esse.